Muito da história da África tem sido perdido. É uma terra de reinos esquecidos. Grandes impérios africanos da Idade Média forneceram o marfim e ouro que abasteciam a Renascença na Europa. Mesmo nos séculos seguintes, árabes e europeus, os povos que mais se beneficiaram da generosidade africana, conspiraram para negar ao continente seu maior legado. Exploradores brancos se recusavam a acreditar que negros africanos fossem capazes de qualquer coisa além de cabanas de barro e crenças pagãs. Para justificar a exploração do continente negro, exploradores brancos reivindicam as civilizações perdidas da África para ancestrais brancos. O cientista político Ali Masrui diz que há uma ideia profundamente enraizada no mundo ocidental de que os africanos são um povo sem história. Mesmo o grande professor de história moderna, na época em que ele era estudante na Universidade de Oxford, poderia fazer uma conferência no Reino Unido e dizer: talvez no futuro tenhamos a história africana. Mas no momento não há nada. Há apenas a história dos europeus na África. O resto é escuridão. E escuridão não é matéria de história. As grandes civilizações africanas contam com a tradição de passar oralmente suas antigas lendas sobre chefes poderosos e conflitos tribais. Uma geração após outra ouviu essas histórias, mas gradualmente as lembranças enfraqueceram. Até mesmo os nomes dos reis foram esquecidos. Sem nenhum registro escrito, os poderosos impérios africanos do passado se tornaram tão vulneráveis quanto suas terras. Há 800 anos atrás, este território acidentado perto da fronteira sul-africana com o Zimbábue era o território de um destes reinos. Todos os sinais externos de sua civilização há muito desapareceram, mas o povo de Venda sabe, através das confidências de seus ancestrais, que grandes reis e rainhas foram enterrados aqui, bem no alto das estepes do topo de um rochedo. Um cemitério foi criado com milhares de toneladas de solo trazido para cá para cobrir a rocha nua do topo do rochedo. Cada corpo era adornado com tesouros de ouro antes das sepulturas reais serem seladas. Oito séculos depois, em 1932, um aventureiro africâner com sede de ouro convenceu um aldeão do local a levá-lo ao antigo cemitério de Mapungubwe. Hoje, Ernest Van Graan, neto do explorador, refaz aquela jornada. Ele conta que seu avô era um caçador de tesouros que estava sempre interessado em encontrar ouro e coisas assim. E agora, Ernest está há quase 5 anos procurando por este lugar. Este cemitério real foi protegido do roubo por séculos de superstição. Seu guia nem ousa olhar para este monte sagrado, temendo ficar cego. Van Graan diz que o povo de Venda chama esta montanha de Mapungubwe, a montanha do chacal. E a chamam assim porque acreditam que espíritos e coisas malignas circulem por aqui. Quando os guias se aproximaram da montanha, viram que ela era bem vertical e parecia ser impossível chegar ao topo. Mas encontraram esta passagem secreta bem atrás dele.
Quando a equipe de Van Gran começou sua escalada, descobriu buracos escavados na superfície da rocha. Uma antiga escadaria que chegava ao topo desta abertura escondida. Eles temiam que a escalada do cemitério real pudesse ser uma armadilha camuflada com pedras gigantes equilibradas que poderiam cair e esmagá-los a qualquer momento, mas sua subida era segura. Eles estavam perto de descobrir um dos últimos tesouros reais de toda a África do Sul. Normalmente, o destino dos objetos de ouro era a fundição, um capítulo importante na história africana que teria sido condenado. E, de princípio, esta era a intenção da equipe. Felizmente, no último momento, Van Gran Jr. sofreu uma crise de consciência. Entre seus achados estavam um cetro dourado e um rinoceronte de ouro. Pequenos tesouros, se compararmos aos de Tutankhamon, mas eles eram uns poucos e preciosos elos com um passado muito esquecido. Van Gran tinha estudado história em Pretória. Ele sabia o significado destes artefatos e decidiu doá-los para a universidade. Embora resgatados, estes tesouros permanecem escondidos do público, trancados nos cofres do Departamento de Arqueologia. Cerâmicas encontradas mais tarde no sítio provaram a existência de uma enorme colônia em Mapungubwe. Até hoje, pouquíssimos arqueólogos tiveram permissão da Universidade de Pretória para ver estes achados notáveis. Estes são os artefatos mais importantes da África abaixo do Saara, relutantemente tirados para serem fotografados em ocasiões especiais e depois trancados outra vez. Eles poderiam ainda permanecer enterrados. Todo este sigilo teve suas raízes no apartheid. Fazendeiros holandeses sustentavam que negros e brancos chegaram na área praticamente ao mesmo tempo, o que lhes dava direitos iguais ao território. Quando a técnica do carbono radioativo datou Mapungubwe em mais ou menos 1200 depois de Cristo, os brancos sul-africanos ficaram atônitos. Se recusavam a acreditar que os negros tivessem chegado na região mais de 400 anos antes do primeiro colonizador branco. Os cientistas africanos testaram e retestaram Mapungubwe, fazendo com que este fosse o sítio mais datado pelo carbono radioativo de toda a África do Sul. E o resultado era sempre o mesmo, 1200 depois de Cristo. Ele diz que com tantos fazendeiros brancos na África do Sul, muitos dos seus argumentos permaneceram na proposição de que grande parte desta terra estava, em todo caso, acessível para o povo africano. Os brancos perguntam, o que quer dizer contudo pertence à África? Nós chegamos quase ao mesmo tempo que os africanos, e assim eles não têm mais direitos do que nós. Nós temos tantos direitos quanto eles. Mas se respondermos a eles, os negros estavam aqui centenas de anos antes de vocês, vamos enfraquecer alguns de seus direitos básicos a uma posição especial na África do Sul. Esta civilização era antiga, era próspera e era negra. Mas o que aconteceu a estas pessoas permanece um mistério. Talvez eles tenham levado os seus rebanhos de gado mais para o norte, para as pastagens mais viçosas e o clima mais frio das terras mais altas. Ou talvez tenham se tornado os ancestrais há muito procurados de um outro reino africano. Somente 100 anos depois, a 320 quilômetros além do rio Limpopo, um dos maiores impérios africanos seria encontrado. Enquanto a Europa estava na Idade Média, a África do Sul era dominada pelo reino do Grande Zimbabue. Seus reis governavam uma corte cercada por uma colossal muralha circular com mais de 7 metros de altura e quase 5 de espessura. Pouco se sabe deste império. Até mesmo os nomes de seus reis agora estão esquecidos. Sabemos que eles possuíam milhares de cabeças de gado e forneciam marfim e ouro para os mercadores Swahili na costa oriental.
o primeiro elo na rede de comércio da África com o mundo. Hoje, o país de Zimbabue usa o nome deste antigo reino. Zimbabue significa a grande casa de pedras. Até recentemente, sua história verdadeira era rejeitada pelo povo branco. Eles estavam convencidos que os africanos negros não podiam ter criado estas estruturas monumentais. Durante 400 anos, os europeus sonharam encontrar uma civilização branca perdida de incrível prosperidade em algum lugar no interior escuro e selvagem da África. Karl Maltz, um explorador alemão, tinha escutado histórias de antigas ruínas de pedra no inexplorado território ao norte do rio Limpopo. Durante meses, ele procurou antes de finalmente encontrar por acaso estas relíquias magníficas. Em seu diário, ele escreveu: terça-feira, 5 de setembro de 1871. Vi, a pouca distância, uma construção aparentemente redonda. Ela é feita sem nenhuma massa entre as placas de granito. A muralha externa tem quase 150 metros de diâmetro. Os nativos do lugar chamam estas ruínas de Zimbabue. Maltz foi dominado pelo esplendor e a sofisticação destas ruínas. Mas, achando que os africanos negros eram muito primitivos para construírem estas muralhas, ele estava convencido que as muralhas eram um trabalho de uma tribo branca perdida. No diário ele continua: finalmente parei na frente de uma estrutura parecida com uma torre. Ela não estava danificada. Soube pelos habitantes do lugar que eles viviam ali há apenas 40 anos e que a região antes disso era desabitada. Todos estavam absolutamente convencidos que, em alguma época, pessoas brancas tinham vivido na região. Em seu diário, ele desenhava artefatos africanos, mas se recusava a acreditar que esta cidade tivesse sido construída por negros. Finalmente, ele encontrou evidências que ele acreditava provariam suas teorias. Ele escreveu no diário: tirei algumas lascas da viga mestra. A comparação com a madeira do meu lápis mostra que deve ser cedro e que deve ter vindo do Líbano. E somente os fenícios devem tê-la trazido para cá. Salomão usou muito cedro para a construção de seus palácios. E estas ruínas são uma imitação das construções de Salomão em Jerusalém. A grande mulher que construiu a cerca não poderia ser outra senão a rainha de Sabá. De acordo com Maltz, este lugar era a bíblica Ofir, a cidade do ouro.